Bom dia, pessoal. Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. E vamos às notícias aí no nosso Snow News. Curte e compartilha aqui. Curte e compartilha no nosso canal. Vamos lá. Aqui temos uma notícia sobre o governo Lula. Uma pesquisa, né, feita pela Quest. 49% desaprovam o trabalho de Lula pela primeira vez. O índice é superior à aprovação. A pesquisa ouviu 4,5 mil eleitores de todo o Brasil entre os dias 23 e 26 de janeiro. Em relação à última pesquisa, a aprovação do trabalho do presidente caiu 5 pontos, ou seja, de 52% para 47%. Então, o que a gente pode perceber é que 49%, né, dos eleitores aí, né, que foram pesquisados, 49% desaprovam esse governo, né, esse desgoverno do seu Lula. É a primeira vez que a desaprovação supera numericamente a aprovação, desde o início da série histórica da pesquisa iniciada em 2023. E podemos ver aqui, para Felipe Nunes, diretor da Quest, o que explica a reprovação histórica é a percepção dos eleitores sobre a condução da economia do país e as promessas de campanha do presidente. Primeiro, Lula não consegue cumprir suas promessas, né? É um mentiroso nato, realmente não vai conseguir cumprir promessa nenhuma. Esse percentual sempre foi alto, mas chegou ao seu maior patamar em janeiro de 65%. Ou seja, mais do que gerar esperança, o atual governo produz frustração na população, afirma Nunes. É o que a gente vê, né, pessoal? Esse governo Lula dando pedalada atrás de pedalada, fazendo lambança atrás de lambança. Então, com essa questão do PIX, foi um tiro no pé que o governo deu, querendo que as pessoas com movimento acima de 5 mil, né, fosse que incidisse imposto de renda, né, sobre esses valores aí acima de 5 mil. Olha só que interessante. As regiões, né? Segundo a Quest, a maior aprovação do Lula segue na região Nordeste, onde 60% dos eleitores aprovam o trabalho do presidente e 37% reprovam. Ou seja, ainda vemos a região Nordeste, né, como sendo a que mais aprova o governo Lula. Ou seja, os nordestinos aí estão, né, ainda, né, naquela ilusão de achar que o Lula é o governo do pobre. É o governo o Lula seria o pai dos pobres. Na verdade, o Lula é sim o pai do pobre e quer aumentar a pobreza no país. Infelizmente. Perder popularidade no Nordeste e na renda baixa significa que o governo está perdendo base, né, que deixa de defendê-lo, afirma Felipe Nunes, diretor da Quest. A gente pode ver aqui, considerando a pesquisa divulgada em dezembro, onde 67% aprovam o presidente e 32% o reprovam. Então quer dizer que na região Nordeste a gente ainda teve, né, uma diminuição na aprovação do governo Lula, que antes era de 67% caiu para 60%. Pelo menos os nordestinos ainda alguns nordestinos estão tendo uma luz aí, né, vendo que esse presidente é um corrupto, que não faz nada para o Brasil melhorar. A gente pode ver aqui gênero, a aprovação de Lula entre as mulheres é de 49%, eram de 54% em outubro, e reprovado por 47%, eram 44%. Entre os homens, 50%, 52% reprovam Lula e 45% aprovam o trabalho do presidente. Idade, né? Entre as idades, né, os eleitores de 16 a 34 anos, o trabalho de Lula é desaprovado por 52% e é aprovado por 45%. A reprovação entre os eleitores de 35 a 59 anos é de 52%. A aprovação é de 46%. E 52% dos eleitores de 60 anos ou mais aprovam o trabalho de Lula. E 40% reprovam. Então, entre os mais velhos, né, acima de 60 anos, a gente pode ver que o Lula teve uma aprovação maior. E na faixa de 35 a 59 anos, o Lula teve uma reprovação de 52%. Agora, mudando de assunto, né, podemos falar aqui que o governo, né, do Donald Trump, né, a Colômbia aceitou, né, o acordo dos Estados Unidos para receber os deportados. A notícia fala o seguinte: Trump e Gustavo Petro trocaram ameaças depois que o presidente colombiano bloqueou o pouso de 2 aeronaves militares nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? A Colômbia acabou aceitando, né, os termos impostos pelo governo dos Estados Unidos, de Donald Trump. Ontem,
Gustavo Petro, presidente da Colômbia, aí, né, rejeitou, né, o pouso da aeronave que vinha dos Estados Unidos com os deportados ilegalmente. Mas aí o Donald Trump, em retaliação, afirmou que a Colômbia seria tributada, né, em 25% sobre as tarifas, né, que iriam incidir 25%. E além do aumento das tarifas, o presidente americano também ordenou uma proibição de viagens para cidadãos colombianos e uma revogação de vistos para autoridades colombianas nos Estados Unidos. Deve ter sido por esse caso aí, né, por esse motivo, né, a revogação de visto das autoridades da Colômbia, deve ter sido esse o principal motivo aí que a Colômbia aceitou, né, é, receber novamente, né, os deportados vindo dos Estados Unidos. Então, a gente vê, né, que quem tem, tem medo. Então, a Colômbia arregou e vai continuar, né, aceitando aí os aviões, né, que foram deportados dos Estados Unidos. Podemos ver aqui, uma fala. Tem um certo exagero em torno dessa história das... O seguinte, sobre essa deportação. Esse aí teve sensatez, né, em falar que a deportação não é uma xenofobia do governo Trump, e sim que está deportando apenas os legais e os que entraram lá ilegalmente que cometem crimes, né? Veja aí a reportagem. Tem um certo exagero em torno dessa história das deportações. O Trump, ele não está expulsando os estrangeiros dos Estados Unidos. Ele está deportando os imigrantes ilegais e dando prioridade para aqueles criminosos ainda por cima. Do jeito que algumas pessoas falam, fica parecendo que tem uma xenofobia generalizada varrendo os Estados Unidos, e não é nada disso. Em segundo lugar, apesar do governo Biden ter escancarado as fronteiras para a imigração ilegal, essas deportações são muito comuns nos Estados Unidos. E essas deportações são muito comuns, em especial, nos governos do Partido Democrata. A esquerda tem uma imagem falsa de que os democratas são bonzinhos e todo mal é causado pelos republicanos. Mas vejam só, segundo o New York Times, o governo Biden deportou em torno de 4 milhões de pessoas, que é aproximadamente o dobro do primeiro governo Trump. Então, esses números, só para esclarecer, eles incluem tanto os recusados diretamente ao tentar entrar no país, ou seja, nas fronteiras e aeroportos, mas também os que já estão vivendo lá e foram expulsos. Agora, pega em termos de guerra e bombas. Os democratas também superam os republicanos. O governo Obama lançou, em média, 25 mil bombas por ano contra 7 países. O governo Trump lançou, em média, 12 mil bombas contra 6 países, ou seja, menos da metade. Mas voltando aos deportados, Ju, tem mais a que deportar. Estão nos Estados Unidos ilegalmente. O Trump avisou que ia combater a imigração ilegal, dando prioridade àqueles que cometem crimes, e que ia endurecer contra essa turma. É isso que os americanos esperam dele, é isso que ele vai fazer, e continuam vivendo bem, para concluir, Ju, nos Estados Unidos, os 46 milhões de imigrantes legais, 46 milhões, de todas as partes do mundo, que têm chegado lá todos os anos da maneira correta, são cerca de 1 milhão por ano, dentro da lei dos Estados Unidos. E, por sinal, os Estados Unidos são o país do mundo que tem a maior população de residentes estrangeiros, esses 46 milhões. Por aí vocês podem ver, né, que o governo do Trump não é tão malvadão assim, né, em comparação com o governo do Joe Biden e do Obama. Então, a que a esquerda quer implantar é falar que o Trump é malvadão, né, deportando os imigrantes legais que vão para lá para os Estados Unidos para cometer crime. Então tá mais que certo mesmo, tem que deportar, não tem que deixar o imigrante legal permanecer no país, não. E tem mais aqui, Seguindo Trump, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, promete deportar imigrantes legais. Ela falou: de agora em diante, se você entrar ilegalmente na Itália, será imediatamente deportado. E, meus amigos, apertou o cerco aí contra os imigrantes legais. Imigrantes legais que vão para o país para tocar o terror e praticar crime. E temos uma notícia aqui, da ICE. O ICE seria o quê? Seria uma agência, né? Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, que fez uma operação ontem nos Estados Unidos, em vários estados, né?
fez uma blitz, né? Uma blitz aí para poder pegar, né, os imigrantes legais que lá estão nos Estados Unidos. Foram nas casas mesmo do pessoal e para poder prender. Veja a reportagem. O canal Fox News acompanhou operações do Departamento de Imigração e Alfândega, ICE, sigla em inglês, em Boston, Massachusetts, durante uma ofensiva focada na detenção de imigrantes indocumentados com históricos criminais graves, incluindo membros de gangues MS-13 e suspeitos de assassinato. Por aí vocês verem, né, que tipo de pessoas que estão sendo deportadas, né? Que o governo de esquerda, esse governo do senhor Lula, tema em falar que coitadinhos deles, né? Estão chegando aqui algemados, estão chegando algemados, sendo que grande parte deles foram para lá ilegalmente e muitos têm até assassinatos nas costas, cometem crimes, são membros de gangues, facções lá nos Estados Unidos. Então, aqui, ó, durante a operação, o ICE em Boston realizou 8 prisões, entre elas membros da MS-13, indivíduos com notificações vermelhas da Interpol, suspeitos de homicídio e estupro, além de um integrante de uma gangue haitiana com 18 condenações recentes. Este último, ao ser detido, afirmou à Fox News, abre aspas, eu não vou voltar para o Haiti, insultou o ex-presidente Trump. Então, para vocês verem, né, esse é um nível, né, das pessoas aí que estão entrando ilegalmente no país, né, dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não quer esse tipo de gente lá, não. Então, a gente pode ver aí que o governo, né, o governo do senhor Trump, não é um governo tão malvadão assim, não. E vocês podem curtir e compartilhar nosso canal aqui, né? Contem conosco, estamos aí tentando atualizar as notícias para vocês. Curte, compartilha, um abraço, fique com Deus.